Porque, como diz o Concílio Vaticano II, a Eucaristia é o centro e é o ápice de toda a vida cristã. A Eucaristia é o pão que veio do céu e que é partido aos bocadinhos para alimentar a todos os cristãos. E esse pão é tão importante que Jesus diz com toda clareza: quem come deste pão viverá eternamente. A minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Não há dúvida nenhuma a respeito do que nosso Senhor quer dizer-nos. E ele insiste nisso tantas vezes. O capítulo 6 de São João é uma repetição, assim quase de um disco rachado, daquelas mesmas palavras. A minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Quando uma vez o grande O'Connell, que foi o líder da libertação, da independência da Irlanda, foi procurado por um grupo de pastores que lhe diziam: como é possível que o senhor, um homem de tanta importância, acredite na Eucaristia? Ele disse: olha, isso daqui é uma questão que vocês têm que resolver com o próprio Cristo, porque ele falou e eu acredito nele. Então o problema é com ele, vamos lá falar com ele. De fato, hoje há muita gente que devia saber as coisas e que tenta destruir o mistério da Eucaristia, por exemplo, dizendo que aquelas palavras não são exatamente de Cristo, são uma reflexão das primitivas comunidades cristãs. Mas se de repente a Eucaristia desaparece, os senhores sabem, toda a vida cristã, toda a história da igreja se reduz a nada. A palavra de Cristo é muito clara, muito clara. Tanto que ele chega a desafiar os apóstolos para irem embora. Vocês não querem ir embora? Porque o seu desafio não admite nenhum acordo. A minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida, eu sou o pão que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente. E nós permanecemos com Cristo exatamente através da Eucaristia. Afinal, ele havia dito: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Assim a gente compreende porque a igreja, que construiu belíssimos edifícios em louvor a Deus e como casa de todos nós que somos filhos de Deus, ela coloca no centro, no lugar mais íntimo, mas mais cuidado, o sacrário onde Jesus está à espera de cada um de nós. Quando nós pensamos um pouco na Eucaristia, é que entendemos a sua importância na vida cristã. Em primeiro lugar, São Paulo fala muito claro que quem come e bebe desse pão, desse cálice, indignamente, é réu do corpo e do sangue de Cristo. Nós realmente temos de saber o que é a Eucaristia para valorizá-la. E temos de tratá-la com todo respeito, com todo amor. E é por isso que, para ir à Eucaristia, nós temos de passar pela confissão, pelo sacramento da penitência. E o que é o sacramento da penitência senão a renovação contínua do homem? Porque exposto aí a todas as circunstâncias da vida, misturado com tantas misérias e limitações, o homem se desgasta, o homem se suja, o homem se compromete. Então é necessário de tempo a tempo eu diria assim, um banho da
todos são irmãos, todos são filhos do mesmo Pai, todos têm direito àquele pão que Ele reparte para todos nós. E não pão qualquer, é o corpo e o sangue, é o seu corpo e seu próprio sangue. E perguntamos, mas como isso parece uma coisa tão estranha? É aquela reação dos judeus, mas essa palavra é dura demais, nós vamos comer a carne dele, beber o seu sangue. E Jesus, e a gente esquece que nós, ao final, já tantas vezes disse isso, mas é importante repetir, nós comemos a carne e bebemos o sangue de nossa mãe feito gotas de leite. Gotas de leite brancas e pequeninas como as hóstias que recebemos. E se nós não nos admiramos disto, porque fomos tecidos no seio de nossa mãe com a sua carne e seu sangue. E agora nós nos alimentamos de Deus para exatamente nos tornarmos divinos. Divinos, isto é, aqueles que superam a própria humanidade e são capazes de ser realmente gente que está mais no céu do que na terra, como santos. Agora há pouco foi verificado o Frei de Peraltina, um homem impressionante, porque tudo que ele fazia era muito mais do céu do que da terra. E por isso que ele revelou o céu a tanta gente, e por isso que ele mostrou o poder de Deus de uma maneira admirável. Está aí o santo, mas são muitos santos que são mandados à terra como transparência de Deus, para que a gente não esqueça de Deus e, pelo contrário, encontre neles uma brechinha para realmente mergulhar na misericórdia e no amor do Senhor. Mas, do outro lado, esse nosso alimento é, ao mesmo tempo, aquele que fica conosco como nosso companheiro. Olhem, quando eu penso, por exemplo, para falar no Frei Pio, nas suas longas orações diante do sacrário, e na maneira como ele de repente explicava essa sua atitude de ir lá buscar em Deus, não força, coragem, ânimo, de buscar luz para espalhar entre os seus penitentes no confessionário. Então nós sentimos que ele não está lá sem uma razão muito especial. Ele quer ser o nosso confidente, o nosso amigo, aquele que está ao nosso lado a qualquer momento para qualquer coisa. Porque ele quer que nós sejamos salvos e que o seu sangue derramado não se perca na nossa vida, não se desperdice. E aproveitemos o seu sangue para não só purificar os nossos pecados, mas para crescer na graça, no amor e na justiça. E ao mesmo tempo, nós compreendemos que aqueles que realmente participam do pão da Eucaristia, esses não têm tanta dificuldade em partilhar o pão das suas mesas com o irmão necessitado. Porque, como diz São Paulo, e nós acabamos de ouvir nessa Santa Missa, ao partilharmos o mesmo pão e bebermos o mesmo cálice, nós devemos lembrar que somos o mesmo corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e somos os membros. E por isso, nós temos de nos ajudar, de nos compreender, de nos apoiar uns aos outros em qualquer circunstância. E ainda que sejamos obrigados muitas vezes a contrariar os seus interesses malsãos, na verdade, só podemos fazer isso por amor, como dizia o Papa Pio XII, falando da educação. Ainda que a tua mão se levante, e às vezes é preciso que a mão se levante, em sinal de advertência, ou então como instrumento de correção, ainda que a tua mão se levante, seja o coração que a levante. E assim nós amamos, mesmo quando parecemos desagradar, realmente, quando sentimos que somos o mesmo corpo e o
não só em torno, mas no próprio coração de Cristo, mas também porque é esta Eucaristia que nos faz, assim, irmãos tão íntimos, estamos ao redor da mesma mesa, olhando todos para Ele e por isso mesmo unidos, tão perto um dos outros. Meus irmãos, nós vemos hoje a praça pelas ruas da cidade e alguns caminharam tanto, né? Chegaram até quase em cima da hora, porque o que acontece? Nós queremos dizer a todo mundo que Cristo é nosso Deus, mas Ele é nosso sacerdote, Ele é nossa vítima, Ele é nosso alimento. E precisamos agradecer, mas assim à luz do sol e diante desse frescor da noite, que nós realmente reconhecemos o seu amor e queremos ser fiéis à sua palavra, mas muito mais queremos corresponder com amor ao seu amor. Nós não temos medo de dizer que somos católicos, nós não temos medo de dizer que cremos na Eucaristia, pelo contrário, isso para nós é uma força extraordinária. Entrem em tantas igrejas que há por aí e vocês verão apenas o grande vazio. Não há ninguém lá dentro. Não há ninguém. Aqui não há ninguém. Dizia um desses guias turísticos, quando um dos turistas entrando tirou o chapéu. Aqui não há ninguém. De fato, não havia ninguém. Tinha havido antes, quando a igreja era católica. Não há ninguém. Na nossa igreja há Jesus. Ele está lá, à nossa espera, para dizer-nos que nos ama, para dizer-nos que afinal Ele está sempre pronto a entregar-se por nós, por cada um de nós, em qualquer circunstância que nós estejamos, por maiores pecados que tenhamos praticado. Ele quer a pureza do nosso coração, mas acima de tudo Ele quer o amor da nossa vida. Vamos pedir a nosso Senhor no dia de hoje, ao mesmo tempo que agradecemos o dom da Eucaristia, vamos pedir a Ele que aproveitemos muito bem desse dom. Sem dúvida, se um pensador desse século pôde dizer aos católicos, gritando, vocês que têm a luz, o que fazem com ela? Eu perguntaria a vocês que têm a Eucaristia, o que fazem com a Eucaristia? O que fazem com ela? Vocês realmente se alimentam com dignidade do corpo e do sangue de Cristo? Vocês, por causa disso, encontram força para perdoar os irmãos, para amá-los, para ser justos, para ser generosos, desprendidos num mundo de tanto egoísmo, de tanto ódio, de tanta inveja. E de repente a gente percebe que, de fato, a Eucaristia transforma uma comunidade. Não só forma, mas ao mesmo tempo ela eleva o coração do homem. E nós sabemos que toda alma que se eleva o mundo consigo. Um santo vale mais que 1 milhão de medíocres. Um santo pode salvar o mundo que foi salvo por Cristo, mas que muitas vezes não conhece a Cristo e vai conhecê-lo na vida heróica daqueles que levaram o Evangelho a sério, como São Francisco. Meus irmãos, vamos pedir a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, aquela que nos deu Cristo, não só lá em Belém, mas no Calvário também. E que depois, no cenáculo, foi preparado, foi rezando com eles, preparando para a vinda do Espírito Santo. Vamos pedir a ela que nos ajude a sermos realmente cristãos, realmente homens que creem no Evangelho, que levam Cristo a sério e que são capazes de descobrir na Eucaristia esse milagre do amor que Deus nos tem, esse milagre de vida que nos é oferecido com tanta generosidade, e que seria capaz de nos santificar
se nós realmente compreendêssemos como é grande o amor que Deus nos tem. Que nosso Senhor nos abençoe, que nosso Senhor nos proteja, que o nosso amor à Eucaristia cresça cada dia mais, e nós possamos diante dele dizer o que diziam aquelas criancinhas de Fátima, e vocês vão dizer comigo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não esperam, não adoram e não vos amam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito